Olá, a partir de agora você está convidado a acompanhar uma conversa com o senador Jorge Viana. O nosso tema é um projeto de lei de autoria do senador, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado Federal por unanimidade e que prevê agravamento de pena para os delitos ocorridos, qualquer tipo de crime, público. Ok, fala o autor, dentro do transporte público. Isso é diferente de aumento de pena, foi o começo de conversa que a gente teve. O que acontece, resumo da ópera, é o seguinte: a pessoa que está usando transporte público ou está desembarcando em algum terminal e que é vítima de um assalto ou qualquer outro crime, esse infrator, quando preso e julgado, terá sua pena agravada, mas não aumentada. Qual é a diferença, senador? Não, eu queria, primeiro, agradecer muito a relatoria do senador Aloysio Nunes Ferreira, que é do PSDB de São Paulo, foi ministro da Justiça e foi aprovado por unanimidade. Agradeço a todos os colegas senadores da Comissão de Constituição e Justiça. E em caráter terminativo, ou seja, ele vai agora para a Câmara, se for votado na Câmara, vira lei. Eu estou mudando o artigo 61 do Código Penal. Estou acrescentando mais uma linha nele, a linha M. E ela é objetiva. Todo e qualquer crime ocorrido dentro de um transporte público ou vinculado a ele, a pena será agravada. Aí volto para a tua história. Hoje está escrito no Código Penal, que é de 1940, que nós deveríamos estar mudando, nós deveríamos ter mudado. Eu tenho cobrado isso e cobrei na fala que fiz ainda essa semana. O Código Penal prevê a penalidade para todo tipo de crime que se venha cometer. Por exemplo, um assalto, um furto. A pena vai de 1 a 4 anos. Se o meu projeto for aprovado, o juiz que vai dar a pena, depois das investigações e tudo mais, de encontrar o culpado, o juiz pode, normalmente, de 1 a 4 anos, o juiz dá, se a pessoa não tem nenhum antecedente criminal, ela vai ter uma pena de um e poucos meses. Os bandidos, inclusive, dizem, não, eu sei que eu vou pegar 1 ano, me libera. Com meu projeto, a pena dele vai ser agravada. O juiz vai dar uma pena perto de 4. Vai agravar. Usando, eu não estou mudando aí o período de pena. Por exemplo, aí, um assalto qualificado, ou um assalto com arma, ou roubo seguido de morte, é de 20 a 30 anos de cadeia. Quem cometer um crime desse, um roubo seguido de morte dentro de um ônibus, num táxi, num ponto de ônibus, num trem, num metrô, vai ter não mais 20 anos de cadeia, vai ter perto de 30 anos de cadeia, porque a pena vai ser agravada. Já tem hoje para os idosos, no mesmo artigo 61. Quem comete um crime para alguém com mais de 60 anos, o crime é agravado. Então, esse projeto... Nos mesmos moldes. Esse projeto, ele muda, porque como é que funciona hoje o mundo de hoje, as cidades? Cada vez mais nós precisamos do transporte público. As pessoas precisam... Porque o bacana que está no seu carro, tem muito dinheiro, blinda o carro, anda com segurança. E os mais pobres? E os que têm que pegar uma lotação, um transporte todo dia para o serviço? Num horário de verão, muita gente que usa o transporte público atesta que tem medo de ficar num ponto de ônibus ou mesmo esperando o metrô. É muito grave. Senador, o senhor trouxe dados quando o senhor falou do assunto Eu fiz um apanhado do que a imprensa tem divulgado, né? O senador Aloysio, passei para ele hoje, nós fizemos um debate interessante na Comissão de Constituição e Justiça. Veja, é a grande maioria da população que anda de ônibus. No caso do Brasil, metrô e trem, mas é pena que a gente deveria ter mais trem ainda. Mas há uma tendência no mundo inteiro para que se deixe de lado o transporte individual e se tenha o coletivo. Por isso, a iniciativa do meu projeto. Mas todo mundo que anda, que acorda de madrugada para ir para o trabalho, 1 hora e meia dentro de uma lotação, voltar para o trabalho 1 hora e meia, já cansado, ele sabe que está correndo risco. Tem crescido absurdamente a violência dentro de transporte público. Então, a ideia é proteger os taxistas, cobrador de ônibus, o motorista e os usuários. Mototaxista, pessoal de trem, de metrô, todo mundo vai estar coberto no projeto. Aqui está um exemplo, São Paulo. Cada 3 celulares roubados, um é dentro de um transporte público. Nossa. No caso de São Paulo, olha só, crescimento de 64% nos crimes de abuso sexual dentro do metrô. Dentro do metrô de São Paulo. Na hora da confusão, na hora das pessoas sendo empurradas, tem alguém ainda marginal cometendo esse tipo de crime. Rio de Janeiro, um assalto a ônibus por hora.
Esses são dados no Rio de Janeiro. Em Vitória, 1 morte por dia dentro de transporte público. 1 morte por dia. Então, são absurdos que Curitiba teve 2.000 roubos em ônibus, que tem um dos melhores sistemas de transporte público do Brasil, é Curitiba. 2.000 roubos foram cometidos em Curitiba em 2015. E está crescendo. Em São Luís, 66 assaltos a ônibus são registrados nos primeiros 30 dias deste ano. No Acre, ônibus saindo de Cruzeiro do Sul para Rio Branco, marginais, por conta da estrada estar numa situação difícil, ruim, por causa das chuvas, marginais vão lá e consegue parar o ônibus. O próprio senador Caiado me falando que no ônibus de Goiânia para Belém, no lugar mais esburacado da estrada, ficam lá os bandidos e assaltam. Agora eles vão ter que ver uma coisa, se aprovado esse meu projeto na Câmara e virando lei, quem cometer crime nesses espaços, seja até no ponto de embarque, de um ponto de táxi, vai ter a pena agravada e vai ter que pensar 2 vezes, porque os bandidos não querem ser presos. Com certeza. E eu acho que a lei, ela não resolve, mas ela ajuda a gente a enfrentar a criminalidade que afronta hoje o Brasil inteiro. São 52.000 mortes por homicídios por ano no Brasil. Isso é uma vergonha. É uma estatística mata mais pesada. do que qualquer outra guerra. Realmente. Senador, há algum cuidado no encaminhamento para a Câmara? De alguma forma o senhor monitora a ida do projeto para lá? Como é que fica a expectativa do usuário do transporte público para ver isso virar lei? Ora, inclusive, eu estava dando uma entrevista para a Rádio Senado e enquanto eu estava dando a entrevista era WhatsApp, era mensagem, pessoas ligando, porque eu sei que a gente toca um sentimento verdadeiro da população. É um problema diário, né, senador? A população não aguenta mais esse descaso de ficar contando os assaltos, contando as tentativas de homicídios, os crimes que ocorrem o medo que diariamente. passa também, Aí como é que nós queremos que aumente o número de pessoas que andem de transporte coletivo, se andar no transporte coletivo é você ir para uma ratoeira, é você ir para uma armadilha. Então eu espero que a Câmara dos Deputados vote o quanto antes. Eu vou ver se encontro um relator que tenha a compreensão desse apelo social que esse projeto traz, para que a gente possa, o quanto antes, ele sendo votado na Câmara, ele vira lei e a gente vai dar uma resposta, primeiro para a bandidagem, mas segundo para a sociedade como um todo, para aqueles mais humildes que andam no transporte coletivo, no transporte público, e também para os nossos taxistas, para quem trabalha no sistema de transporte, seja como operador, seja como cobrador, e até aqueles que ficam nas estações que vendem bilhetes, que fazem a venda de passes, eles também vão estar protegidos na minha lei, porque quem cometer crime ali dentro vai ter uma pena agravada por um juiz quando julgado. Senador, agradeço a sua presença no nosso programa. Agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E para isso é 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.